cesta, não botei a tábua aqui. Ficou bom. Muito bom. Legal, gostei. Valendo. Não sei pra que essa cara. Essa risada agora. Bora lá. Bom, Oi, gente linda! Chegamos de novo. Hoje nós vamos fazer uma aula de cesta. Hoje eu decidi que muita coisa que nós vamos fazer com cesta. Uma cesta de flores, uma cesta de frutas. E aí, vamos aprender a fazer a cesta, ok? Vamos falar de cor e de material que nós vamos usar para fazer essa cesta. Tá? Primeiro vamos falar de pincel. Eu escolhi uma cesta grande para ficar bem nítido os detalhes. Pronto. Eu corri. Eu escolhi uma cesta grande para ficar bem nítido os detalhes da cesta. Então, nós vamos trabalhar com o pincel número 12 e vamos iniciar para fazer o preenchimento com o pituá número 8, que ele é grande, para usar em espaços grandes. Nós vamos fazer com uma cor básica, então vamos usar siena natural de fundo, vamos fazer os detalhes, os traços com sépia, a primeira luz com ocre ouro e a segunda e última luz com branco. Essas são as cores que nós vamos usar e a base para tecido de algodão em cima do siena natural. Vamos começar com o siena natural. Eu fiz uns traços aqui claros, não sei se ele vai aparecer. O certo é aparecer, mas se não aparecer, a gente dá um jeito. Vamos colocar o siena natural com a base para ajudar a espalhar. É base para tecido de algodão. Espalho um pouco de base em cima. Aqui é um fundo, vou pintar primeiro essa parte grande. Não vou cobrir nem a trancinha de baixo e nem a de cima. Preencher. Sempre com um pouco de base para a pintura ficar mais leve. Aqui eu usei o pituá no espaço para preencher o espaço grande. Agora eu vou usar o pincel. Para preencher os espaços menores.
primeira cor, siena natural, preenchi essa parte toda, parte grande da cesta. Nós vamos começar pelo traço maior, traço na horizontal. Aqui tá dando para eu enxergar bem suave o risco que eu fiz com o lápis. Então, eu só acompanho. Não precisa ser muito grosso e nem muito fino. Segundo traço. Não é para ficar muito clarinho, senão ele não aparece. Agora eu vou sombrear nas laterais. Depois dos traços, vamos fazer as sombras da lateral. Eu faço, puxo pra dentro. Tem uma sombra dos dois lados. Agora vamos fazer a divisão dos talinhos. Como é que eu faço essa divisão? Eu vou colocar a tinta aqui no pires e vou tirando aos poucos. Vou escolher a primeira linha para fazer todos os traços que vai dar a impressão dos talinhos. Tinta só de um lado do pincel. E vou centralizar, mais ou menos isso aqui. Viro a tinta pra cá, passo o traço e puxo pra trás. Viro o pincel, faço a linha e puxo pra trás. A olho nu, eu vou fazer essa marcação. Puxa para trás, vira o pincel e puxa para trás. Primeira linha. A segunda, eu vou trabalhar exatamente no espaço do meio dessa. Olha, aqui que fica o meio dessa de cima. Então, repito o mesmo movimento.
Agora eu vou só acompanhar os tracinhos que já foram feitos nessas duas. Esse de baixo vai ficar no meio, que vai ficar na mesma direção daquele lá de cima. Sempre ficando na mesma direção do de cima. Agora eu vou dar a primeira luz com o ocre ouro. Essa luz vai ficar nesse espaço claro, que vai ficar mais claro ainda. Vou colocar tinta no pires, porque eu não preciso de muita tinta. Começo do meio e vou virando para um lado e para o outro. Não cubro o sépia de um lado nem do outro, ele se encontra aqui nas pontas. Essa luz vai dar volume em cada partezinha dela. Quando ela estiver toda pronta, dá para ver bem esse volume. Vamos à segunda luz. Do jeito que foi feito o ocre ouro, vai ser feito com o branco. O branco tem duas etapas. A primeira etapa é feita em cima do ocre ouro. Sempre do meio para trás, para um lado e para o outro. Só aumenta a luz do meio para trás. Cuidado com a quantidade de tinta, aqui quase que eu colocava muita tinta, então essa tinta dá para iluminar mais uma. Tira sempre o excesso e repete o processo em todas. Esse processo tem que ser todo feito com a tinta Siena Natural, que foi a primeira molhada, ela não pode secar.
Agora vamos para a parte mais interessante do branco. Vou colocar a tinta no pires, tirar o excesso e vou trabalhar novamente dentro de cada listinha dessa aqui. Vou colocar a tinta só de um lado do pincel. De um lado, viro a tinta para cima e vou trabalhar a partir dessa lista aqui. Viro a tinta para lá e dou esse frisozinho de luz. Tiro tinta novamente. Viro o pincel e faço a mesma coisa abaixo. Não é para cobrir a linha sépia que foi feito primeiro. Agora vamos pintar a parte de dentro da cesta, sempre deixando a bordazinha de baixo e a de cima. Então, vamos pintar a parte de dentro, trabalhando novamente com o pituá, ponho a tinta, sujo o pincel na base para ajudar a espalhar e vou pintar todo esse espaço grande aqui, preencher. Trocando para o pincel para preencher nos espaços menores. Aqui eu fiz a cor de fundo, agora eu vou dar sombra. A sombra com sépia.
Essa parte de dentro, eu não vou dar a mesma luz que foi dado aqui fora. Ela precisa ficar mais escura. Então, vamos passar para cá, para esse trançadozinho que é colocado ao redor da cesta. Vou preencher com siena natural, com pincel. Aqui eu não vou mais usar o pituá. Esse siena natural, ele tá muito grosso. Então, o que eu vou fazer? Botar um pouco de base, fazer uma misturinha nela mesmo, amolecer um pouco essa tinta, que tá muito grossa. Aqui eu vou fazer o traço dela com o sépia. Vou tirar no pires e vou obedecer o risquinho que eu fiz no desenho. Com sépia, um pincel pequeno. Agora eu vou iluminar com o ocre ouro a parte de baixo de cada espaçozinho desse que foi ficando. Depois do traço sépia. Não precisa ser muito arrumadinho. A luz branca, a segunda luz, eu vou colocar só depois que fizer esse aqui. Esse aqui eu vou preencher. Por que que eu não coloquei esse branco na parte de cima? Porque aqui eu tenho que emendar a pintura. Aqui eu emendei com esse, mas eu estou vendo todo o traço dessa trancinha de cima. Eu não posso me perder desse traço. Quando você passar o risco com o carbono, pegue o lápis e reforce o traço para ficar mais escuro, para quando você for colocar a primeira tinta, não desaparecer os traços. Aqui eu vou fazer o mesmo processo de cima. Vou dar a primeira luz de ocre ouro, do jeito que eu fiz em cima.
Se você estiver gostando desse conteúdo, não esqueça do like. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E eu quero aproveitar para mandar um beijo para minhas amigas, meus amigos lá do Facebook, lá do meu story, que me acompanha lá no meu story. Um beijo para Valdilene Prazeres e para o Zé Arantes. Quando secar, eu posso refazer a sombra, todo o sépia que foi feito aqui com um pincel mais fino. Eu preciso refazer essa sombra que ela desaparece um pouco. Esse amarelado que eu deixei aqui, eu vou cobrir de sépia, porque tem que fechar bem essa parte de dentro, tem que ficar com bastante sombra. Quando eu fizer isso aqui, eu pego um pouco de branco e ilumino toda a borda desse lado aqui da frente. Que eu cobri, eu quero deixar escuro, limpo o pincel e com a tinta branca eu vou fazendo essa bordazinha aqui, olha, por cima. Na descrição do vídeo, aula de crisântemo, que foi uma cesta de crisântemo, uma pessoa pediu o passo a passo, pediu a aula de cesta. Então, aqui está a aula de cesta, lá só muda de cor. Lá na aula de crisântemo, ela está, acho que branca com verde pinheiro. Inclusive, lá na descrição do vídeo também estão as cores daquela cesta que tá lá. Ela é uma de palha verde. Agora, depois desse processo, vem o branco de cima dessa parte aqui. Como a cesta é grande, a gente já vai chegando no final, você já vai sentindo que a primeira camada de tinta já está começando a secar. A gente já tem uma certa dificuldade de misturar. Então, para aparecer bem essa parte de dentro, eu não vou dar a mesma luz que foi dada aqui fora. Aqui eu vou fazer o trançado de baixo, do mesmo jeito, com siena natural e base, para ajudar a espalhar.
aqui está a nossa cesta, aparecendo toda a parte de dentro, mais escura e com todos os traços, toda a marcaçãozinha toda certa para você fazer qualquer cesta para frutas ou para flores, para nos acompanhar nos nossos vídeos. A partir de hoje não precisa mais chorar, porque tem cesta, aulinha de cesta, detalhezinhos lindos para todos. Então, uma bela aula de cesta. E se você também gostou, não esqueça do nosso like. E esse desenho vai estar na descrição desse vídeo com as cores, com as descrições das cores. E obrigada, valeu, até sempre e que a vida nos surpreenda sempre. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.